Porque eu tenho aqui 4 grandes problemas. Quantos, irmãos? Uma igreja entre 2 caminhos, apesar de um excelente doutrinador. Isso me dá esperança, pastor Luiz, pastor Roberto, pastor Israel, pastor Gilvaci, pastor Valderi, pastor Silvio, pastor Efigênio, pastor Léo. Isso me dá esperança porque eu sei que nem sempre a incapacidade que a igreja tem de absorver está ligado à incapacidade de quem tem de ensinar. Talvez o problema não é nem de quem ensina, é de quem aprende. Porque tem algum expositor aqui mais expositor do que o apóstolo Paulo? Tem alguém aqui entendedor das verdades de Deus, com maior entendimento do que o entendimento proposto pelo apóstolo São Paulo? Os reformados dizem que a maior mente da história do cristianismo após o apóstolo São Paulo é Santo Agostinho de Hipona. Alguns entendidos dizem que Eusébio de Cesaré, no 4º século da era cristã, sabia tudo o que se podia saber. Alguns entendidos dizem que Jerônimo, no 4º século da era cristã, traduziu a Bíblia hebraica Ataná sem passar pelo grego, direto para o latim. Ele levou 22 anos. A tradição diz que em alguns períodos da sua vida, George Whitefield orava e lia 8 horas a Bíblia por dia. Mas a capacidade de ser um grande expositor de uma igreja não garante que os ouvintes sejam total e completamente imunes às heresias. Então eu tenho uma igreja entre 2 caminhos, apesar de um pastor batuta. Tá vendo, pastor Luiz? Então me dá esperança, porque eu olho para os meus fracassos ministeriais, e eu tenho muitos. Tenho muitos. E eu vejo que talvez nem sempre o culpado é daqui para lá. O culpado também pode ser, Júlio, de lá para cá. E o Júlio sempre conversa comigo, pastor, o problema nunca foi Moisés. Às vezes é a caravana. É semelhante a um médico que coloca, diácono, irmão Milton. O Milton quase foi esses dias, ele foi para o hospital. Se o corpo não tivesse reagido à medicação, teria que fazer outros procedimentos. O que é que eu estou fazendo aqui toda terça? Procedimento. Eita, hoje vai. O que é que eu estou fazendo aqui toda terça? Procedimento. Enxertando Bíblia. Diga glória a Deus, igreja. Não, irmão, diga glória a Deus, igreja. Colocando o povo para pensar na palavra de Deus. É a única esperança que nós temos. É a visão do Cristo crucificado, morrendo a nossa morte para dar a sua vida. E todos nós estamos vivos para adorá-lo e bendizê-lo nesta noite. Você pode dar glória a Deus? Segundo, uma igreja entre 2 caminhos, apesar de ter começado certo. Eu sempre digo que nem sempre começar bem, nem sempre o melhor é começar bem. É terminar melhor. Mas esta igreja, começar bem, pastor Efigênio, é preponderante, é importante, é específico, é pontual, é pragmático, mas não garante. Porque existem coisas na trajetória cristã que a Bíblia chama, inferentemente, de variáveis incontroláveis, que interfere o processo. Ora, é a igreja que havia começado bem na doutrina, na ortodoxia cristã, foi lubridiada por um outro ensinamento, semelhante a uma rádio que está conectada numa frequência, e ela passa debaixo de um viaduto e pega outra frequência. Pastor Luiz, o que tem de frequência tentando entrar na igreja para convencer a igreja de que a mensagem da igreja não deve ser a mensagem pregada na igreja, não está no gibi. Daqui a pouco, as pessoas que lutam em prol do que é errado vão ganhar muito mais força do que nós que estamos lutando com coisas que são corretas. Então, a igreja entre 2 caminhos, apesar de ter começado certo. Terceiro lugar, uma igreja entre 2 caminhos, apesar de presenciar milagres. Aqui no versículo de número 4, Paulo disse assim: e o que opera milagres entre vós? Vamos repetir o que opera milagres entre vós no 3. 1, 2, 3. Não, irmão, de novo. 1, 2, 3. Agora olha para cá. Nem todo milagre ou o milagre não é garantia de fidedignidade na igreja. Milagre não garante nada, nada. Tantas e quantas pessoas foram acessadas por Cristo pelos milagres que ele realizou e que não mudaram absolutamente nada na vida da pessoa. O milagre é um experimento de Deus, é a capacidade que
nós possuímos, através dos dons espirituais, de testificar a mensagem que apregoamos mediante o poder dela, que é somatizado, que é trazido através de manifestações mais palpáveis. Um milagre, mas milagre não transforma ninguém. O que transforma a igreja é a palavra de Deus, é o poder da... Por isso que eu tenho pregado aqui na igreja, que o avivamento só vai acontecer nesta igreja que eu sou pastor. E aí os irmãos que estão aí fora não escandalizem comigo, quando os cultos de doutrina e de escola bíblica dominical forem os mais concorridos. Porque todo e qualquer milagre que não desemboca o crente que recebeu o milagre, a palavra se tornou um milagre desnecessário. Porque quem transforma é Cristo, e Cristo é personificado através da sua palavra. Ele é a palavra de Deus e a palavra é pregada aqui nesta noite. Paulo está falando assim, não bastou não os milagres que você viu. Eu respondo a Paulo, não. E por que Paulo tem essa surpresa? Lembra lá que eu preguei anteriormente, irmão Charles? Admira-me. Lembra que 2 vezes Paulo, admira-me. Por que ele admira? Porque é a primeira vez da relação líder e liderado. É a primeira vez na história do cristianismo que há uma relação escriturística da perspectiva de Paulo como pastor para os seus liderados e da perspectiva dos liderados diante do seu pastor, que era Paulo. É a primeira vez que Paulo vê a doutrina que ele apresentou sendo substituída por uma tradição humana. Então Paulo está assim, acorda, olha o milagre que aconteceu. Mas não adianta, porque nós temos uma igreja em 2 caminhos, apesar de presenciar milagres. Em 4º lugar, uma igreja entre 2 caminhos por não valorizar a sua história. Olha o que está aí na última parte do versículo de número 4. Terá sido em vão que vocês sofreu? Terá sido em vão que você está sofrendo? Eu posso dar uma profecia para você? Eita, pastor. Posso falar algo de Deus para ti? Você pode me escutar? Diga glória a Deus. Está mais perto agora tua vitória do que estava quando você começou. Você pode, irmão, faz conta, você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Eu vou repetir, a tua vitória está mais próxima agora do que quando você começou. Paulo está falando, sabe por que vocês estão entre 2 caminhos? Porque vocês não valorizam a sua história. É o famoso dito de Hegel. Eita, hoje eu... Ele diz, o que nós aprendemos da história é que nós não aprendemos nada da história. Paulo está dizendo assim, vocês sofreram tanto para manter aquilo que eu ensinei no início, para agora, por causa de tão pouco, abandonar. Deixa eu dizer para você, querido, levanta essa tua cabeça, olha para Jesus Cristo, seu Senhor. Eu vou fazer uma aplicação aqui para tu nesta noite. Ele vai dar a vitória e vai mudar o quadro da tua história, pelo poder do teu santo nome, e para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Você pode dizer glória a Deus.